parto normal é normal, é a coisa mais natural possível. Mas existe várias situações onde existe a indicação absoluta de cesariana. Então, quem é o profissional mais capacitado para ver se existe a possibilidade de um parto normal? É um médico que está acompanhando aquela paciente. Muitas vezes, por questões de tempo, esse profissional ele pode fazer uma opção que não é o melhor para o paciente, pode fazer uma opção pela cesariana. Mas o que acontece? Muitas vezes é difícil para a paciente fazer uma avaliação se aquele profissional está fazendo a indicação que seja correta ou não. Então, como é que a gente pode avaliar se a indicação está boa ou não está boa? Uma gravidez normal, que não teve problema de maneira nenhuma, uma paciente que tem um bebê proporcional a ela, tem tudo para encaminhar para o parto normal. Uma paciente que já teve complicação desde a primeira consulta, pressão alta, diabetes gestacional, um bebê muito grande, muito desproporcional, pode haver uma indicação mais formal para a cesariana. É lógico que hoje essas indicações elas estão sendo feitas numa quantidade que não reflete a real necessidade da paciente. Por outro lado, já existe um grupo de pessoas que trabalham a questão do parto humanizado de maneira muito radical, com sérias e graves consequências para bebê e para mãe. Então, um extremo é ruim, outro extremo é ruim. O parto domiciliar, onde você tem condições de fazer hospitalar, você está empurrando teu filho para uma situação, às vezes, de paralisia cerebral. Então, todo radicalismo ele é ruim. De um lado ele é ruim, tem que ser parto normal, e o ruim, quando o profissional de saúde diz, tem que ser cesárea, né? O ideal é que cada criança, cada gestação seja avaliada adequadamente e se tome a decisão. E o filho, ele é tanto do pai quanto da mãe, né? Na verdade, o filho não é nem do pai nem da mãe. O filho é de Deus, que Deus confia aquele casal à criação. Mas o pai, ele tem tanta responsabilidade neste nascimento quanto a mãe. Embora toda a gravidez aconteça no corpo da mulher, o parto seja um acontecimento exclusivamente feminino, mas o filho é dos dois. Então a decisão nunca é uma decisão materna, e sim uma decisão de família, de marido, de mulher, em benefício também de um filho que vai nascer, né? O ruim é quando essa mulher hoje diz assim, eu sou dona do meu corpo, eu quero um parto normal. Então este eu quero não está respeitando uma posição de um bebê que não tem voz e que tem necessidades diferentes dela, e não está respeitando a outra parte interessada, se assim a gente pode dizer, que é o pai. Mas se a gente pensar biblicamente, né, quem teria que tomar a última palavra seria o pai, né? Aí falando assim, parece que é machismo, né? Mas não é, né? Que o cabeça do casal dentro do cristianismo é o homem. Mas tem o diálogo, tem o amor, tem a fraternidade, e o casal tem que pensar tudo isso, e principalmente nas condições que esse filho vai nascer, antes de tomar a decisão, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente vê muita situação tipo, o líquido está aumentado, o líquido está diminuído, a criança tem a cabeça muito grande. Assim, existe algum parâmetro para a gente estar... Isso as complicações, né? O aumento de líquido, polidrama, diminuição de líquido, oligodrama, são situações que, quando extremas, são muito graves, né? O grande problema do Brasil é que a gente tem uma mistura racial muito grande. E isso faz com que a bacia da mulher brasileira não seja uma bacia tão boa quanto a bacia das raças puras. A índia pura tem uma bacia boa, a branca pura tem uma bacia pura boa, a negra pura tem uma bacia boa, e nós não temos. Nós temos uma mistura de tudo que foi muito bom para a espécie, mas para a bacia da mulher nem sempre é adequado. Então eu trabalhava em hospital público de periferia
com a taxa de cesariana de 30%, que é uma taxa altíssima em relação ao que preconiza a Organização Mundial de Saúde, mas por mais que a gente tentasse diminuir, nós não conseguimos. E a forçação de barra para a gente diminuir a nossa taxa de cesariana levou a várias crianças com paralisia cerebral. Então, a gente tem que realmente ver proporcionalidade de bacia de mulher com o diâmetro da cabeça de bebê. E isso vai variar, às vezes em trabalho de parto tem condições de avaliar, mas uma situação extremamente grave é o líquido amniótico muito diminuído, porque um líquido diminuído significa uma placenta ruim e pode ser que essa criança não suporte um trabalho de parto prolongado. Então, tem situações que aí é a necessidade do obstetra fazer uma avaliação. E se a pessoa tem dúvida, não está errado pegar uma segunda opinião, uma terceira opinião antes de tomar uma decisão. Até sobre a questão anterior, existe, quanto à observação, né? Existe algo que a mulher não deve fazer ao se observar? O que a mulher não deve fazer ao se observar? Não existe. Tá? A mulher tem essa liberdade de olhar o corpo, tocar o corpo, de perceber, de fazer de uma melhor ou de outra, dessa ou daquela maneira. O que existe, às vezes, uma dificuldade maior é porque algumas pessoas colocam muito claro assim, tem que fazer assim porque eu faço assim. E aí alguém que faz um pouquinho diferente daquilo, a pessoa não aceita aquilo como uma maneira válida, né? Então, se a pessoa se observa assim ou de outra maneira e com isso ela consegue um resultado adequado, satisfatório, tudo bem. Agora, por que o casal não pode ter o ato conjugal durante a menstruação? A questão do ato conjugal durante a menstruação, a gente pode pegar vários aspectos. Se pegar o aspecto do método, porque junto com a menstruação pode estar entrando no processo de ovulação, pode ter muco que ali o casal não viu. Esse é o problema de não ter relação durante a menstruação por causa do método. Por causa da medicina, quando o colo do útero está aberto e com sangue, existe uma grande probabilidade das infecções genitais. Então, a pior doença, a gente chama doença, é a dita doença inflamatória pélvica aguda, e normalmente está associada à relação sexual no período menstrual, porque o sangue é um excelente meio de cultura. E se a gente partir para o Antigo Testamento, então não é uma coisa, digamos assim, pura, a mulher que estaria menstruada seria contaminada, mas o Novo Testamento vem revogar o Antigo Testamento. Nós estamos em outro regime, numa nova lei, né? Mas quando a gente fala de não ter relações menstruadas, também é pelo desconforto que a mulher sente, né? Pelo mal-estar, né? Mais dor pélvica, mais dor de cabeça e o mal-estar do sangramento. Então, assim, a orientação é que, pelo menos no período de muito fluxo, o casal evite o relacionamento conjugal. Após o nascimento de um filho, quanto tempo depois uma mulher que está amamentando volta a ver sinais de sua fertilidade e tem o retorno do seu ciclo? Olha, a fertilidade retorna na dependência do bebê. Quanto mais o bebê mama, quanto mais a mulher oferece o peito, quanto maior o tempo de mamada, a fertilidade vai demorar mais a acontecer. Porque toda vez que o bebê mama, é produzido um hormônio que é a prolactina. E a prolactina tem entre as suas ações a inibição da ovulação. Então, quando a mulher começa a trabalhar, ou quando ela diminui o intervalo das mamadas, porque entrou com suco, água, leite, qualquer alimento, então existe uma diminuição da prolactina, e essa diminuição da prolactina faz com que o organismo feminino tente a ovular. Nem sempre ele vai conseguir. Muitas vezes ele vai tentar e o bebê mama, aumenta a prolactina de novo, inibe o processo. Só que essas tentativas acabam a hora dando certo e a mulher ovulando. Normalmente, a mãe amamenta mais tempo o filho homem. E o filho homem, ele mama mais uma quantidade maior.
Então, normalmente, a fertilidade com o filho homem vai demorar mais a acontecer a volta à fertilidade do que com a filha que mama pouco, que dorme a noite toda, ou que a quantidade da produção de leite seja menor. Então, é por isso que existe uma regra especial para esse período, porque a fertilidade pode voltar a qualquer momento. Pode voltar a qualquer momento. Imediato pode demorar 2, 3 anos, como no caso das índias brasileiras. Quando devo deixar a regra da amamentação e voltar para a regra normal do método de ovulação? Olha, isso aí, várias pessoas trabalham de maneira diferente, né? Porque teoricamente você deveria deixar a regra da amamentação quando acabou de amamentar. Mas o que a gente percebe é que muitas mulheres, mesmo amamentando, elas voltam a ter ciclo normal. Então não se justifica fazer regra de amamentação com ciclos normais. Então a gente passa a usar a regra do ciclo normal quando a mulher começa a ter picos ovulatórios. Ovulou 1, 2, 3 vezes, né, no mesmo intervalo, ou seja, você percebe que já entrou no ciclo de fertilidade, é muito melhor usar a regra não da amamentação. Quanto ao uso dos métodos auxiliares em complemento ao método de ovulação, esses métodos auxiliares, eles podem alterar regras do método de ovulação? Olha, os métodos auxiliares, eles podem alterar a regra. Por exemplo, o método da temperatura. Então, pelo Billings eu ovulei hoje. Pela temperatura, minha ovulação aconteceu amanhã. Então, o que normalmente a gente faz quando utiliza mais de um método? A gente utiliza como fim de fertilidade o último método que deu aquele final de fertilidade. Se for o método Billings, então eu vou utilizar o Billings como fim de fertilidade. Se o último que deu fertilidade foi o método da temperatura, eu vou utilizar o método da temperatura. Quando o casal tem sérios motivos para não ter outro filho naquele momento, isso é extremamente importante, você ter mais de um método, porque facilita o casal a fazer este planejamento sem a possibilidade, né, de acontecer uma gravidez num período que ela não pode acontecer. Quando o casal está apenas espaçando os nascimentos, sem que tenha um motivo muito grave naquele momento, então você pode fazer mão de um ou outro método apenas, e aí também não precisa ser exclusivamente o método Billings. Tem casal que se dá bem com outro método, que pode utilizar outro método, né? Saliva, temperatura, qualquer outro método, você pode usar apenas um método, mas se o casal tem um motivo sério para que um filho não chegue, então um outro método vai ajudar nesse diagnóstico de fertilidade e vai dar uma margem de fertilidade maior, diminuindo a possibilidade de uma nova gestação naquele momento. Então, levando sempre para o lado identificando fertilidade, então eles vão se complementar sempre nesse aumento do período da fertilidade, nunca o inverso. Não. Um está dando fértil, mas eu confio mais naquele, então eu vou reduzir esse período de fertilidade para aumentar as relações, digamos assim. Às vezes, quando um casal tem muita dificuldade com o método de Billings, o método da temperatura acaba ajudando, principalmente aquele casal que tem uma secreção de muco contínua. Então, não é que a gente vai pegar o método da temperatura, é porque ele não faz adequadamente o método de Billings. Então, o método da temperatura vai ajudar também a diminuir o período de abstinência, mas porque eles não conseguem fazer adequadamente o método de Billings. Então, vai ter situações que realmente o método auxiliar vai diminuir o período de abstinência, mas não porque
eu vou confiar neste como método de diagnóstico de fertilidade, não nesse. Mas porque aquele outro método eu não estou fazendo adequadamente, eu tenho dificuldade de fazer. Existe alguma tecnologia que substitui totalmente métodos naturais? Existe. Várias tecnologias. A questão das tecnologias é que elas vão pegar parâmetros dos métodos naturais e desenvolver aquele parâmetro, aquele aspecto, né, como um aparelho. Então, hoje já tem tecnologia que vê o aumento do LH. O que é o aumento do LH? O LH é aquele hormônio que vai subir no momento, vai subir para desencadear uma ovulação. Então, se eu tenho uma tecnologia que só mede o LH, eu posso substituir o método Billings por essa tecnologia. Existe um aparelho na Itália que é o Persona, que vai fazer só a leitura do LH. Ele vai usar as fitinhas e com as fitinhas de LH ele vai dizer está fértil ou não está fértil. Tem aparelhos que fazem o método da temperatura e compara com a quantidade enorme de ciclos. E aí, com o método da temperatura, 2, 3 ciclos que a mulher faz, exclusivamente o método da temperatura com o aparelho, ele vai dizendo está fértil, não está fértil para menino, está fértil para menina, está fértil para os dois e está infértil. Né? Existem métodos que vão avaliar a mudança de eletrólitos, a mudança de sódio, a mudança de potássio. Né? E aí ele vai também fazer diagnóstico de fertilidade como o Ovaqui. Ele vai fazer uma leitura dessa mudança de eletrólito, tem mais sódio, mais potássio, e com isso ele vai determinar se a mulher está no período fértil ou não. Então eu citei 3, mas são uma quantidade enorme, né, de métodos, os aparelhinhos que fazem diagnóstico de saliva, ovulens. Então tem vários métodos com aparelhos e eles substituem adequadamente qualquer método natural. Qual que é o problema desses aparelhos? É a dificuldade, às vezes, de importar. O problema do aparelho parar de funcionar e aí o casal não ter como continuar naquele momento um planejamento familiar natural. Então, são métodos que também são eficazes, que nós também podemos usar. São métodos lícitos, mas não são os métodos que preferencialmente nós usamos. A questão dos remédios, que aí até eu coloquei alguns aqui. A questão dos remédios. Tá? Se você toma um remédio antialérgico para diminuir a quantidade de secreção, vai diminuir a secreção de muco. Se eu tomo um remédio para baixar a temperatura, porque eu estou com um pouco de febre, vai alterar o método da temperatura. A maioria dos outros remédios, o antibiótico, vai ter uma importância muito pequena, né? Mas tem antidepressivos que complicam bastante a observação do método, porque a pessoa não consegue também se observar. Então, a medicação vai depender da medicação, vai depender do método que está utilizando e o tempo que vai tomar aquela medicação e o tempo que vai utilizar aquele método. Por exemplo, uma pessoa que toma antidepressivo há 50 anos, né, digamos assim, aquilo virou rotina. Então ela vai conseguir perceber um monte de alterações, porque aquele remédio já faz parte da rotina. Mas de repente está entrando no uso daquela medicação. Então você saiu da rotina, mudou do seu padrão e vai ter alguma consequência. Tem remédios, por exemplo, para abaixar o nível de prolactina. Quem tem fertilidade por aumento de prolactina. Então, abaixando o nível de prolactina, você começa a ter um aumento de secreção vaginal. Vai interferir positivamente na observação do muco. Então, a gente tem medicação que interfere negativamente, tem medicações que interferem positivamente. A questão da doença em si.
o remédio não interfere em nada, mas o estresse provocado pela doença, ele pode alterar a fertilidade? Olha, o estresse altera a fertilidade, tá? O estresse crônico, ele leva normalmente os casais à infertilidade, né? E o estresse agudo leva ao aumento de fertilidade. Então, a mulher foi vítima de violência sexual. Ela tem uma grande probabilidade de engravidar porque foi um estresse agudo, né? Então, a mulher está lá com o pai doente, internado na UTI, né? Começou essa doença, tem 3 anos, e agora está mais grave na UTI, a fertilidade está baixíssima. Aí ele falece, aí faz um pico de fertilidade. Então, o estresse, ele atua nos processos crônicos como diminuição da fertilidade e nos processos agudos como estimulante de fertilidade. Você tem uma liberação muito grande de todos os hormônios e essa liberação de hormônio também vai levar a um pico de LH e vai levar a uma ovulação. Então, antigamente, hoje não tanto, mas antigamente, né, a gente encontrava muito paciente que tinha engravidado na primeira relação sexual. Então a gente diz assim, é menina, né? Porque vai fazer o pico de ovulação amanhã ou depois, ainda tem espermatozoide e tem uma grande probabilidade dela engravidar. Então o estresse agudo aumenta a fertilidade naquele momento e o estresse crônico leva a uma diminuição de fertilidade. Em caso dos casais em que o esposo tem baixa produtividade de espermatozoide, a igreja nos oferece uma opção para essa situação, para que o casal possa ter um filho? Olha, a oligospermia é um dos assuntos que a baixa de espermatozoide, do número de espermatozoide, é um dos temas assim que tem muita discussão na igreja do que fazer. O que a igreja diz? A igreja diz que a gente pode utilizar qualquer método facilitador para ter um filho. Nós não podemos utilizar um método que exclua o ato conjugal. Então, se eu tenho um método que só vai ajudar, então eu posso utilizar esse método. Então, existe uma possibilidade sim. Qual que é essa possibilidade? Essa possibilidade é trabalhar com a indução de ovulação da mulher para saber exatamente o momento que ela vai ovular. Esse casal tem uma relação normal, retira o esperma da vagina da mulher e coloca esse esperma lá na trompa onde o óvulo vai estar. Então, assim, o caráter unitivo está presente, teve o ato sexual, e o caráter procriativo está presente, porque vai pegar esse esperma do corpo da mulher e vai colocar mais próximo. Por quê? Porque o espermatozoide vai morrer em grande quantidade e aí você tem uma possibilidade maior que chegue espermatozoide vivo, você diminuindo esse trajeto. Uma outra possibilidade também em relação a isso seria o uso de um preservativo não lubrificado, quer dizer, usa uma camisinha, mas uma camisinha com pequenos furos, para que o caráter unitivo procriativo esteja junto. Então, o casal tem uma relação, parte do sêmen é colocado na vagina da mulher e parte permanece dentro do preservativo não lubrificado. Você retira esse sêmen que sobrou dentro do preservativo e coloca na trompa da mulher. Qual a vantagem dessa segunda maneira de fazer? É porque as bactérias vaginais não vão atuar diminuindo essa quantidade de espermatozoide, que já é pouca. Isso seria uma reprodução artificial com uma inseminação artificial homóloga. É a única reprodução artificial que que seria permitido, seria lícito fazer, porque mantém os dois caráteres, o unitivo e o procriativo. No caso quando a gente fala da questão dos ovários micropolicísticos, quando a mulher procura um auxílio médico, a primeira coisa que é receitada é o anticoncepcional. Como a mulher pode fazer esse tratamento sem o uso de hormônios, do anticoncepcional? A questão do ovário policístico
é a mulher que tenta ovular, tenta ovular, tenta ovular e não consegue. Então, cada tentativa de ovulação faz um cistozinho no ovário. Então, esse ovário vai crescendo, crescendo, e aí, para conseguir uma ovulação mais no centro, que essa ovulação aconteça, cada vez vai ficando mais difícil. Então, tem que quebrar com esse processo. Antigamente, se usava anticoncepcional, porque a mulher não ovulando, não tentando ovular, esse ovário ia diminuindo, 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 e com isso facilitava que quando você tirasse o anticoncepcional, essa mulher pudesse ovular. Acontece que depois de muito estudo, foi visto que a maioria das mulheres que têm essa síndrome, esses ovários que não trabalham adequadamente, elas têm um gene do diabetes tipo 2. Né? Tem alguém na família, mãe, pai, avô, avó, tia, avó, né? Que tem o diabetes tipo 2. Então, o que acontece? Acontece que no organismo feminino, o organismo pega uma molécula de colesterol, transforma em hormônio masculino e depois transforma em hormônio feminino. Mas essa passagem do hormônio masculino para o feminino precisa de uma quantidade adequada de insulina. E aí, se a mulher tem um gene do diabetes tipo 2, muitas vezes ela não tem uma produção adequada de insulina para interferir nessa função. E aí ela vai ter um ovário policístico por causa disso. Então, o que a gente pode fazer nas mulheres que têm ovário policístico e tem toda uma história familiar, né? Ou tem exames mostrando uma resistência aumentada à insulina? O que a gente pode fazer? A gente pode pensar que essa mulher é uma mulher diabética, tratar como se fosse. Então, aumentar a atividade física, diminuir a ingesta de açúcar e carboidrato e também usar medicação específica para diabetes tipo 2. É uma opção muito mais adequada porque está tratando o problema na raiz, aonde esse problema acontece. E vai prevenir essa mulher desse diabetes se manifestar mais cedo. Vai ajudar essa mulher a engravidar com mais facilidade, ter os filhos que ela deseja ter. Vai reduzir os sinais de masculinidade, que é a pele mais oleosa, o aumento de pelos. Então, existem muitos benefícios em você tratar essa mulher mais precocemente e mais adequadamente com essas medicações. O anticoncepcional pode realmente ser chamado de remédio? Todos os medicamentos à base de hormônios são abortivos? Olha só, os anticoncepcionais, eles são os remédios que não são remédios. Todo remédio é feito para resolver um problema de saúde ou para prevenir uma doença. O anticoncepcional, ele é feito para criar uma disfunção. A mulher ovula e o anticoncepcional, ele na verdade, seria um veneno, né? Porque o que ele faz? Ele, em vez de ajudar o organismo feminino a trabalhar melhor, ele vai fazer uma disfunção, vai proibir o organismo de exercer uma função normal da mulher. Então, estes métodos envolvem uma quantidade de hormônio importante e essa quantidade de hormônio não funciona apenas como anticoncepcionais, ou seja, não impede apenas a ovulação, impede a anidação, ou seja, impede que o embrião fecundado, o embrião de 7 dias, 10 dias, fixe na parede uterina da mulher. Então, os anticoncepcionais, eles são métodos que não são só anticoncepcionais, mas são métodos microabortivos. A maioria dos hormônios tem essa ação abortiva. Nem todos os hormônios, porém, têm essa ação abortiva. Mas esses hormônios que não têm ação abortiva, eles não são anticoncepcionais. Então, a mulher na menopausa, ela pode usar estrogênio sem a finalidade anticoncepcional e sem provocar aborto. Tem mulheres que têm uma segunda fase do ciclo muito curto, que a gente chama de insuficiência lútea. Então, a gente vai usar hormônio nessa mulher até para que ela consiga engravidar. Então, existem hormônios que não são abortivos, mas os métodos anticoncepcionais,
eles têm, todos eles, uma ação abortiva. Tá, só já explicou isso. Uma outra dúvida que surgiu a respeito das fitinhas de LH, sobre que ela poderia não funcionar bem em fases como amamentação, menopausa, desintoxicação do anticoncepcional. A questão da fitinha do LH é uma questão assim. A fitinha do LH foi feito para mulher engravidar, ponto. Não é um método de planejamento familiar natural, ok? Quando a gente utiliza as fitinhas do LH junto com o aparelho, então ele faz uma leitura de microdosagens de LH. O que acontece é que algumas mulheres, elas fazem o pico de LH uma única vez, quer dizer, é sempre uma única vez, faz um pico de LH rápido, né? Então, às vezes você faz uma dosagem de LH de manhã e essa dosagem de LH dá negativo, e se você repetisse essa dosagem à noite, essa dosagem dava positivo. O que eu acho que tem acontecido muito com a utilização da fitinha de LH é a pessoa não compreender como é que funciona o LH. Então o LH, ele é um hormônio que vai dar um pico num momento preciso, tá? E você pode ter uma fitinha, faço a fitinha de LH hoje de manhã, dá negativo. Hoje à noite eu tenho um pico de LH, então se eu fizesse hoje à noite ia dar positivo. Aí eu faço amanhã de manhã de novo e dá negativo. Então, a gente pode imaginar que é uma falha da fitinha do LH, mas não é, é uma falha do usuário que não fez no momento adequado. Aí a gente inverte o horário, vou fazer toda noite, mas se eu ovular de manhã, posso não pegar. Por quê? Porque o LH ele vai ter o aumento e a queda no mesmo dia. Então pode acontecer dos picos de LH não serem diagnosticados no uso da fitinha. Mas aí, fazendo 2 testes por dia resolveria isso? Ou ainda? Às vezes 2 testes por dia, mas quando fazer o segundo teste? Fazer o segundo teste quando você já vê sinal de que vai dar positivo em LH. Tá? Então, pode sim. A fitinha do LH ajuda muito, tá? Mas tem que olhar com esse, tem que ver com esse olhar das flutuações hormonais que pode estar acontecendo de maneira diferente do previsto naquela pessoa. Aí, no caso, os outros hormônios que influenciam nessas fases aí, como a prolactina, o FSH. No caso da mulher, quando já está grávida, o HCG, esses hormônios têm alguma relação com o LH? Tem, todos eles têm. O que acontece? Acontece no ciclo, você tem um aumento do estrogênio. O aumento do estrogênio vai induzir o pico do LH. Então, o estrogênio é o indutor do pico do LH. Então, se eu tiver qualquer coisa que altere o estrogênio, eu posso ter alteração no LH. Então, quais as situações que eu tenho alteração do estrogênio? Um aumento de prolactina, eu posso ter uma interferência no aumento do LH. O LH e o FSH, eles são estimulados por um outro hormônio, que é o GNRH. Então, se eu tiver qualquer alteração no GNRH, eu posso ter uma alteração no LH. Tem algumas doenças, tem uma doença, por exemplo, que se chama síndrome de Sheehan, que eu tenho uma baixa de TSH, uma baixa de FSH, uma baixa de LH, eu vou ter uma diminuição de todos os hormônios por problema na hipófise. Eu posso ter um problema hipotalâmico, ter uma diminuição do GNRH, que vai diminuir o LH, que vai diminuir o estrogênio e a mulher não vai ovular. Então, hormônio é uma coisa que atua no corpo todo. E a ação de um hormônio pode interferir em tudo mais. Por exemplo, o hormônio da tireoide, TSH, o T4 livre. Eu posso ter esterilidade porque eu não tenho uma produção adequada de hormônio tireoidiano. Eu tenho um TSH muito alto e esse TSH muito alto significa que a produção de hormônio tireoidiano não está sendo adequada
e aí a mulher não engravida porque está com TSH alto. Ou seja, hormônio é uma situação assim, muito complexa. Não dá para a gente pegar um parâmetro e dizer é só isso, é sempre isso. Mas todos os hormônios vão interferir em todos. E o LH, para acontecer o pico do LH, tem que ter toda uma cadeia funcionando bem. Hipotálamo, hipófise, produção de LH, FSH tem que estar legal. E o estrogênio produzido pelo ovário tem que estar legal, porque é ele que vai induzir. Olha só, o FSH faz o ovário produzir estrogênio, e à medida que esse estrogênio vai aumentando, é o pico do estrogênio que vai voltar a atuar na hipófise para fazer a produção do LH, que a gente chama de mecanismo de feedback. Então, assim, é uma coisa mais complexa, porque que todos os hormônios atuam em tudo. Essa relação entre todos os hormônios, ela sempre vai existir. Mas o teste para o LH vai detectar somente o LH. O teste para o HCG vai somente o HCG. Então os testes são voltados somente, não existe uma interferência no teste em relação a nenhum dos outros hormônios. Não. E existe alguma contraindicação no caso do teste de LH? Então todas as mulheres podem fazer uso dela. A questão da regra das noites alternadas. O porquê que na primeira fase de secura se usa noites alternadas e na segunda fase de secura, depois da fertilidade, não se tem nenhum tipo de restrição? A questão das noites alternadas na primeira fase é para observar melhor no dia seguinte. Então, o que acontece? Após um ato sexual, você tem um aumento de secreção. E aí, no dia seguinte, eu não faço uma observação adequada se tinha muco, se não tinha. As sensações também podem estar comprometidas devido à lubrificação vaginal. Então, se eu tive uma relação ontem e eu não faço uma observação adequada hoje, então hoje à noite eu tenho uma outra relação, existe uma probabilidade maior de que eu não tenha visto sinais de fertilidade e uma probabilidade maior de uma gravidez num momento não oportuno. Depois que ovulou, então, a mulher já ovulou, não tem mais dúvida que tem o pico ovulatório. Então, não tem mais necessidade de que se tenha relação em noites alternadas, porque depois do pico ovulatório, o terceiro dia após o pico ovulatório, você já tem certeza da infertilidade absoluta. Então, não tem mais necessidade da observação diária. Então, na verdade, a regra das noites alternadas seria a regra de não se ter relação em noites seguidas. Em noites seguidas. Isso. Então, o intervalo entre um e outro não tem problema. O que não pode acontecer são duas noites seguidas de ato conjugal. Na realidade, eu tenho parado de falar em noites alternadas, né? Eu só falo assim, não pode ter relação 2 noites seguidas. Exatamente por isso. Porque tem casal que tem que ter noite sim, noite não. E não é isso, né? O que você não pode são 2 noites seguidas para que no dia seguinte você tenha um tempo para a observação. E à noite, existe algum período? Existe. À noite, normalmente, a gente fala inteiro em relação à noite, para que a mulher tenha um tempo inteiro de observação. Aí imagino que essa mulher foi deitar, estava cansada, trabalhou, cheia de criança pequena, foi deitar às 8 horas da noite, né? Mas esse era um dia de final de campeonato brasileiro, né? Atlético e Cruzeiro do Mineirão. E o marido, mesmo não sendo nem cruzeirense, nem atleticano e nem mineiro, queria assistir a final. Aí acabou meia-noite, depois ele vai ver o jornal, reprise do gol. Ou seja, quando ele vai deitar, já passou um tempo enorme desde que a esposa se deitou. Significa o quê? Que neste período ela pode ter começado a ter secreção fértil e não percebeu. Então a gente marca um período que também podia ser variável de casal para casal, mas como noite, né, um intervalo, 1 a 2 horas após a mulher se deitar. A partir daí a gente já considera dia seguinte, porque
pela questão da observação, apenas isso, né? Então, uma mulher que foi deitar meia-noite, 1 hora, ainda é noite. Uma mulher que foi deitar às 8 da noite, 1 hora já deu um intervalo de 5 horas e com isso ela perdeu 5 horas de observação de sinais de fertilidade. Então isso aí seria por causa da gravidade mesmo, né? Sim. E o muco não vai, poderia estar produzindo, mas ele não vai descer e ela não vai sentir. Isso. E vamos supor esse caso, a mulher deitou ali às 8 horas e às 11 horas ali ela levantou e quer ter o ato conjugal com o esposo. Existe algo a fazer? Existe se ela tiver probabilidade de observar e ver se tem ou não presença de muco. Então aí ela ficaria se movimentando ali. Levantar, observar, né, ver a presença do muco, Se se tem ou se não tem muco. Confirmando, tá tudo Confirmando, está tudo tranquilo. Tranquilo, era isso. Alguma coisa que a senhora acha importante? Que a gente vai estar. Que a partir de agora. Deixa eu desligar